Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os tipos de rochas, certo? Os tipos de rochas que existem na natureza, né? Então, como a gente viu na última aula, existem três tipos de rochas principais, né? Nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares, as rochas metamórficas. Cada uma tem suas características próprias, sua origem própria, a consequência dos processos pelo qual elas se formam, e o que a gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje é cada um desses processos, cada um desses tipos de rochas, e como essas rochas elas vão se formar, onde a gente encontra quais são os processos que levam à formação dessas rochas, certo? Então, o primeiro tipo de rocha que a gente vai ver aqui são as rochas que a gente chama de rochas magmáticas vulcânicas. As rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, como diz o nome, já rocha magmática ou ígneas, elas se originam do magma encontrado no interior do planeta Terra, lá no manto, na camada abaixo da crosta terrestre. Elas são formadas a partir de dois tipos, né? de duas maneiras diferentes. Por meio do rápido resfriamento da lava dos vulcões, quando ele chega à superfície. Então tem uma erupção vulcânica, esse magma ele sai da erupção vulcânica, chega à superfície, sai do interior da Terra, né? Chega na superfície da Terra, se solidifica e se resfria de forma rápida. E aí ele forma as rochas magmáticas que a gente chama de vulcânicas, são aquelas que são expelidas pelas erupções vulcânicas. Então o magma ele vem à superfície do planeta, cristais pouco desenvolvidos, ele tem um rápido resfriamento, ele vai ter essa textura sem grãos, e a gente tem como exemplo dessa rocha magmática vulcânica o basalto, certo? Então as rochas magmáticas elas podem se formar quando tem erupção vulcânica. A partir desse resfriamento a gente vai chamar de rochas magmáticas vulcânicas, mas a gente também tem as rochas magmáticas que a gente pode chamar de rochas magmáticas plutônicas. Essas rochas magmáticas plutônicas, elas se formam pelo resfriamento no interior da crosta terrestre. Então o que acontece? O magma lá abaixo da crosta terrestre ele vai se resfriando, se solidifica e forma rochas magmáticas que não são expostas à superfície. Ou seja, ele vai se solidificando, vai se resfriando nas profundezas da Terra. Então eles são cristais que são bem desenvolvidos, porque esse processo é muito mais lento do que esse processo abrupto da erupção vulcânica. Eles têm uma textura mais granular, formando grãos, e a gente tem como exemplo o granito. Então basalto e granito são exemplos de rocha magmática. O basalto é um exemplo de uma rocha magmática que se forma a partir da expulsão do magma pelas erupções vulcânicas e seu resfriamento na superfície. E o granito é o caso de uma rocha magmática plutônica que se forma no lento resfriamento lá abaixo da crosta terrestre mesmo. A sua solidificação acontece e esse magma ele não é exposto na superfície. Então as rochas magmáticas plutônicas acontecem abaixo do subsolo, né? Abaixo da crosta terrestre, e a formação das rochas magmáticas vulcânicas elas ocorrem quando acontecem as erupções vulcânicas, ou seja, elas acontecem na superfície, né? Aí aqui a gente tem alguns tipos aqui, granito, basalto, gabbro, riolito, são alguns tipos de rochas magmáticas, para não ficar só em dois exemplos. Um outro tipo de rocha que a gente tem são as rochas que a gente chama de rochas do tipo sedimentares, né? As rochas sedimentares elas são formadas pela compactação, né, de fragmentos de outros tipos de rochas e são gerados por diferentes processos que ocorrem na natureza, né? Então as rochas sedimentares elas se formam pela compactação de fragmentos de outros tipos de rochas. Então a gente vai ter os processos aqui que vocês estão observando, que é chamado de intemperismo, né? Então a erosão, o desgaste, a erosão pode ser pelo vento, pela água da chuva, pela água de rios, pelo gelo, pelo sol. Essas rochas elas vão se fragmentar pela erosão, vão se desgastar, elas vão ser transportadas pelo vento ou pela água da chuva, elas vão se depositar no ambiente e vão formar o que a gente chama de sedimentos. A partir desses sedimentos, que é essa deposição de vestígios de rocha, né, a gente vai ter o processo de litificação, que é esse processo que vai agregar esses sedimentos,
vestígios e assim formar aquilo que a gente chama das rochas sedimentares. Né? A gente observando esse esqueminha aí da formação das rochas sedimentares, que vocês estão observando aí, a gente vê que as rochas sedimentares elas se originam de outras rochas, certo? Que sofreram desgaste ao longo do tempo, mas ao longo de muito tempo. Né? Quando fala de ao longo do tempo, é um bom tempo, são anos e anos de desgaste. Né? Então esses fragmentos eles são arrancados da rocha original né? Pelo vento, pela chuva, por correnteza de rios ou por impacto de ondas do mar, que é esse caso que vocês estão observando. Vocês conseguem ver esses limites aí onde a água bate, vai causando esse desgaste. Esses fragmentos eles são arrastados de um lugar para o outro e acabam se depositando geralmente em locais baixos, como o fundo de mares e lagos, né? Que é esse processo de deposição que estamos vendo aí. Vai ter o transporte, o intemperismo, né? A erosão, o desgaste da rocha original, o transporte de um lugar para o outro, a deposição e a formação desses sedimentos. Esse processo ele ocorre continuamente ao longo de milhares de anos e como novos fragmentos vão sempre sendo depositados uns sobre os outros, a pressão aumenta, né? E vai fazer com que esses sedimentos eles sejam compactados, né? Ou seja, vai ter a compactação dos fragmentos a ponto de formar uma nova rocha, e aí sim essa rocha é a rocha sedimentar. Então, esse processo de litificação é esse processo que a gente vai ter os fragmentos se depositando sobre o outro, e quanto mais vai se depositando, mais ele vai pressionando, e é esse processo de compactação desses fragmentos é que vão formar essa nova rocha, que é a rocha sedimentar. Então a rocha sedimentar ela surge a partir da fragmentação dos outros tipos de rocha, sejam rochas metamórficas, sejam rochas magmáticas, certo? Então o desgaste das rochas das quais os sedimentos eles são retirados faz com que essas rochas, elas apresentem formas interessantes, que é que você pode ver nessa imagem aí. Vocês estão vendo essas imagens e parece que é algo desenhado por alguém, mas é na verdade a ação do intemperismo e do processo de formação das rochas sedimentares. O terceiro tipo de rochas que a gente encontra são as rochas que a gente chama de rochas metamórficas. As rochas metamórficas, esse termo, esse meta, ele vem de mudar, né? De forma, então as rochas metamórficas são as rochas que mudam de forma. Elas são chamadas de rochas metamórficas porque elas foram transformadas, ou seja, elas passaram de um tipo de rocha para outro tipo de rocha, devido a alguns fatores, como aumento de pressão e de temperatura, ou seja, devido a alterações de pressão ou de temperatura que as rochas elas sofrem, elas podem se transformar em outro tipo de rocha. Né? Então, por exemplo, o calcário, que é uma rocha sedimentar, quando ele é submetido a altas pressões de temperatura, ele se transforma em mármore, certo? Então, mármore é uma rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas são aquelas rochas que é um tipo de rocha e por pressão e temperatura, aumento de pressão e temperatura, elas se transformam em outro tipo de rocha. Esse novo tipo de rocha são as rochas metamórficas. Então, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha magmática, como eu te falei. Dependendo da pressão e da temperatura que o granito é exposto, ele se transforma em uma rocha metamórfica. Ele sofre metamorfismo, que é essa transformação, e vira a ginase. Chama também de ginase. que é um tipo de rocha metamórfica. A mesma coisa o argilito. O argilito também, a argila é uma rocha sedimentar, que se você tiver um aumento de pressão e temperatura, ela se transforma no xisto, que é uma rocha metamórfica. Então, as rochas metamórficas são rochas que se originam a partir da transformação de rochas magmáticas e rochas sedimentares em metamórficas a partir do aumento de temperatura e pressão. Então vocês têm que tomar cuidado para não confundir as rochas sedimentares com as rochas metamórficas. As rochas sedimentares se formam a partir do processo de desgaste, de erosão, de rochas originais que vão ser arrastadas, depositadas, vão sofrer compactação e formar rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas se formam a partir do processo de sedimentação, a partir do processo de fragmentação das rochas originais, formam as rochas sedimentares.
As rochas metamórficas elas se formam a partir do processo de transformação, ou seja, devido ao aumento de temperatura e pressão, rochas magmáticas e sedimentares se convertem em rochas metamórficas. Então tem que tomar esse cuidadozinho para não confundir esses dois processos e não confundir esses dois tipos de rochas, certo? Então, assim como as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as magmáticas, elas também passam por um contínuo processo de formação ao longo da história da Terra, desde que a Terra se originou até hoje. Né? Então, por exemplo, a gneiss, que é esse tipo de rocha metamórfica que vocês estão vendo aí na imagem, ela forma a maior parte, por exemplo, daqueles morros do Rio de Janeiro, né? Aquele morro que fica o Corcovado, onde Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Né? Essa rocha ela é proveniente do granito, como vocês estão vendo, como eu já falei, né? É uma rocha magmática que aconteceu se formou a partir do resfriamento do magma, que fica no interior do planeta. Né? Que ela não vai ter, o granito ela não tem origem magmática, vulcânica, é a origem plutônica, né? Então, se a gente puder imaginar que a pressão, imaginar a quantidade de pressão, né, que essas rochas sofreram ao longo da história da Terra, dos milhões e milhões de anos, a ponto de formar morros tão altos. Né? Então, imagina o Pão de Açúcar, que já viu aquelas estruturas rochosas altíssimas, que são formadas por esse tipo de rocha, imagina a quantidade de pressão que elas sofreram. Né? Então, o Cristo Redentor, por exemplo, ele é construído a partir de uma pedra que a gente chama de pedra sabão, que é um nome popular que se dá a uma rocha que a gente chama do esteatito, que é uma rocha metamórfica, que é formada a partir de um mineral que é o talco. Né? Então, as rochas metamórficas, elas também podem se formar de rochas sedimentares, né? Como o mármore, que vem do calcário. E é importante também compreender que o processo de formação dessas rochas é sempre o mesmo, ou seja, a rocha de origem sofre muita pressão e aumento de temperatura, mas não ao ponto de se fundir. O que é esse ponto de se fundir? Ela não chega a derreter, ou seja, ela não vai sofrer uma pressão, uma temperatura que ela vai derreter, não. Ela vai sofrer uma pressão, uma temperatura que ela vai se transformar, se modificar, mas ela vai continuar no estado sólido, ela não funde, ela não vai derreter, ela não vai virar magma de volta, não vai virar magma, não vai virar a que a gente chama de lava, né? Elas vão se transformar, ou seja, essa pressão e temperatura não pode chegar ao ponto dela fundir, ou seja, dela derreter, senão ela não se transforma, ela só vai alterar o seu estado físico. Né? Quando ocorre a fusão da rocha, ou seja, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela volta a se tornar magma e depois do resfriamento ela vai virar uma nova rocha magmática, aí vai depender do tipo, se for plutônica, se resfriar abaixo do solo, ou vulcânica, se ela for expelida pela erupção vulcânica. A pressão e a temperatura necessárias para fundir uma rocha, elas só são encontradas no interior do planeta, naturalmente. Né? Não tem assim no ambiente aqui fora, não tem como isso acontecer. Só lá nas camadas mais internas do planeta, do planeta que é bastante quente. Né? Então é por isso que a gente pode imaginar, né, uma outra rocha se transformando em magmática que, por processos distintos de todos esses processos que a gente viu até agora. Né? Uma rocha, quando ela sofre desgaste, então, quando a rocha sofre desgaste e a partir dos fragmentos, a gente vai ter a formação de rocha sedimentar. Com o passar do tempo, essa rocha sedimentar, se ela for submetida a um aumento de pressão por causa das camadas de sedimentos que vão se depositando acima dela, e com o aumento de temperatura, ela pode se transformar em uma rocha metamórfica, certo? Então, se esse processo de aquecimento e aumento de pressão continuar, a rocha ela pode se fundir, ou seja, sofrer fusão, passar por estado pastoso líquido e virar magma novamente. Ao se tornar magma, ela sofre um resfriamento, ela pode voltar a se tornar uma rocha magmática. Então, o que eu quero que vocês percebam é que os tipos de rocha eles vão se transformando uns nos outros por meio de processos que nunca param de acontecer. Né? E esses processos que nunca param de acontecer, num tipo de rocha se transformando no outro, a
a gente chama isso e conhece isso como o ciclo das rochas. Certo? Então o ciclo das rochas é esse processo de que uma rocha, um tipo de rocha vai se transformando em outro ao longo do tempo. Obviamente, gente, que isso não acontece tipo, em horas, dias, semanas, meses ou anos. Isso acontece ao longo dos anos, ao longo de muito tempo. Certo? Esse é um processo lento, mas que ele acontece. Bom, então um fator que, como eu falei, que boa parte dessas rochas elas estão nas camadas subsólicas, camadas mais profundas da crosta terrestre. A mineração é uma atividade humana que ela vai levar à extração desses minerais. Muitos desses minerais que são extraídos eles são utilizados, por exemplo, no celular da gente, computador, televisão, em vários outros aparelhos, em máquinas, né? E eles são extraídos e são feitos. Agora, o problema é quando a gente faz uma mineração desordenada, uma mineração excessiva, né? E que pode levar a desastres ambientais, como a gente vocês viram em Minas Gerais nesses últimos anos, que a gente teve o caso de Mariana e o caso de Bento Gonçalves, né? Em que aquelas barreiras de registro, ou seja, eles vão retirando aqueles minérios, aqueles que não é interesse, eles vão armazenando naqueles reservatórios, e a gente teve aquela ruptura que levou, infelizmente, ao falecimento de muitas pessoas, à destruição de ambientes naturais, a destruição de casas, a contaminação dos rios, e impactos muito pesados. Então a mineração é um tipo de exploração do ambiente que pode gerar, não pode gerar, mas que gera às vezes muitos impactos grandes, e que às vezes são impactos que não são até inclusive irreversíveis ao longo do tempo. São impactos que vão permanecer, as pessoas vão ter que conviver com eles durante muito tempo. Então é isso, né? Dê uma pesquisadinha, uma olhadinha sobre os impactos que a mineração pode causar, certo? E é isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a história da vida, das rochas e a história do planeta, certo? Então fiquem bem, se cuidem, se vê na próxima aula. Tchau!